Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um tema que é um tema muito controverso se a gente for abordar dependendo da perspectiva com que se aborde esse tema, né? Porque eu quero falar sobre um conceito que é um sistema político, né? Uma forma de governo, de certa forma também, mas que ele vem carregado uma série de outras questões que estão aclopadas a esse conceito, que seria a democracia. Para isso, eu vou usar o livro do Gustavo Bueno, filósofo espanhol, Panfleto contra a Democracia Realmente Existente, né? Bom, antes de eu continuar, por favor, eu peço encarecidamente, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo ou amiga que também gosta do tema, sobretudo das humanas, né? Eu tenho certeza que a gente promovendo a cultura, a gente vai ter um tipo ideal de democracia, como a gente vai falar hoje, um tipo mais ideal de democracia, né? Bom, o meu canal, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, né? Boa parte desses livros eu consigo através desse sebo, que é uma loja virtual de livros raros dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram, né, o link do Instagram, da página de Instagram deles. Acompanha lá as postagens deles, que com certeza vocês vão encontrar grandes pepitas, grandes livros raros, né? E os livros, assim como as viagens, né, assim como a viagem, é algo que você gasta e fica mais rico, né? Consumir cultura, seja através das páginas de um livro ou visitando algum lugar novo, sempre é algo que nos torna mais ricos, né? Bom, primeiramente, o Gustavo Bueno, ele escreve esse livro com esse título, Democracia Realmente Existente, um panfleto contra a democracia realmente existente, porque ele traz um conceito do Mijail Suslov. Mijail Suslov foi um ideólogo do comunismo, né, da União Soviética, e ele falava que tinha uma espécie de comunismo realmente existente e as outras formas de comunismo. É como se tivesse uma espécie de realpolitik, as verdadeiras implementações do sistema comunismo, do comunista soviético, e também uma espécie de descolamento desse comunismo na prática com as teorias, com as ideologias. E o Gustavo Bueno, ele vai trazer realmente para essa discussão a ideia do descompasso entre a democracia realmente existente, que é aquela que é realmente implementada, e daquela que está fundamentada nas ideologias, até mesmo no modelo ideal de república do Platão, por exemplo, que é um modelo muito utópico de república, né? E ele vai falar e discorrer sobre essas diferentes formas de democracia. Por que ele chama de panfleto? E aí ele traz essa questão num capítulo do livro, por que ele deu o nome de panfleto e não um outro nome para esse livro? Porque ele fala do totalitarismo democrático, que hoje ele quando você fala que você é um cientista social, você está muito mais ligado ao direito constitucional científico, né? Ao direito científico constitucional, do que dogmático. E ele não pretende, como um bom filósofo, ele não pretende ser científico. Ele assume para ele a ideia de ser dogmático, de estar fazendo filosofia e não ciência, mas com isso ele pretende ser mais profundo, uma espécie de escolástica, né? De certa forma, que influencia muito ele nesse estudo para discorrer sobre a democracia, né? Bom, ele vai falando no início da Constituição de 1978, que é espanhola, né? A Constituição de 78, que é da abertura logo após a morte do Franco, né? Em 75, a abertura democrática que ocorreu nessa época. Vai ter logo depois o Pacto de Moncloa, né? O Pacto de Moncloa, onde vários políticos, tanto de esquerda ou de uma direita liberal, né? Do PSOE e do PP, Partido Popular de Direita Liberal, e o PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, que depois vai ter uma figura expoente, que é o Felipe González, né? Eles vão encabeçar esse processo do Pacto de Moncloa, que é um pacto que eles fizeram para a abertura política. E tudo isso se deu a partir de 1978.
Só que ele vai tecer uma grande crítica à democracia. Não que ele seja a favor do franquismo, ou do comunismo, ou de qualquer outro regime ditatorial e autocrático. Mas ele não acha que a democracia ela é isenta dessa responsabilidade em ser um regime que não é hierarquizado e que não beneficia apenas uma elite. Né? É claro que o Winston Churchill falou que de todos os regimes a democracia é o menos pior, de certa forma ele tem razão, mas qual tipo de democracia? Porque existem várias democracias. E aí ele vai falar, por exemplo, da democracia da época do Péricles, né, que teve aquele famoso discurso fúnebre do Péricles, onde naquele modelo de democracia da Grécia Antiga havia escravos, né? Havia escravizados, havia escravos, as mulheres não votavam, os jovens não tinham participação política, era uma elite de 10% apenas da população que tinha direito ao voto e à participação. E a democracia era tão tirânica quanto qualquer outro sistema. Vale a gente lembrar, já falando da Grécia Antiga, que ela condenou o Sócrates a tomar cicuta, a se suicidar tomando cicuta, e ela não seria então isenta de uma prática totalitária. E existe a hiperdemocracia, a hipodemocracia ou hiperdemocracia, que é até o que o Ortega y Gasset chama, que é quando ela se massifica. E esse processo de massificação dá uma ideia de que ela, por obrigação, tem que ser voltada à maioria. E essa ideia de maioria, ela permeia a todas as instâncias da nossa vida. Seja por uma votação de um síndico de um condomínio, né? Ou seja, em qualquer outra decisão. Mas existem decisões que, para a política, elas são vistas como populistas, como, por exemplo, você indicar um líder mais forte, ou um executivo, né, um poder executivo mais fortificado, e que vai tomar decisões passando por cima dos outros poderes. Isso é populismo. Mas não chega a ser populismo quando você quando você tem esse mesmo princípio no esporte, por exemplo. Quando você elege o mais apto, né? O melhor preparado para ser o capitão de uma equipe de futebol. E o Ortega y Gasset vai falar dessa questão deportista da democracia, né? Essa questão deportista, e ele vai defender, de certa forma, que alguns regimes que são tidos como populistas, eles podem respeitar mais uma democracia, um outro modelo de democracia, do que essa democracia representativa que nós conhecemos e que é instaurada em boa parte dos países, pelo menos dos países do Ocidente, né? Então ele vai falar que a democracia ela não é consenso, né? E essa ideia de democracia como consenso é um erro que as pessoas têm, né? Toda unanimidade ela é errada, ela é burra, até por se dizer, né? A unanimidade não representa a democracia. A democracia ela é dissenso, ela está muito ligada aos checks and balances, por exemplo, os freios e contrapesos, onde você vai ter a harmonia dos contrários, né? É justamente na ágora, né? Ou na arena da discussão, onde os contrários vão expor as suas visões de mundo e os contrários vão fazer essa dialética. E o verdadeiro democrata, o governante democrata, é aquele que entende que existe essa dialética e entende que essa dialética é necessária e não necessariamente o consenso, né? Essa característica é o que ele chamou de estar em uma comunidade de vizinhos, né? A comunidade de vizinhos, as relações vicinais que sempre existiram. Então é como se a democracia ela não fosse só essa democracia representativa moderna que conhecemos, mas também ela existia inclusive no Ancient Regime, no regime antigo, que poderia ser a votação, por exemplo, de um conselho popular em alguma comuna agrária da Idade Média, alguma coisa assim. Então ela sempre existiu, não é algo exclusivo da modernidade. O que é exclusivo da modernidade é a democracia representativa e a de mercado, que ele vai falar logo mais no final do livro sobre a democracia de mercado. Mas coexistia, até mesmo num estado absolutista, né, de um poder absoluto, instâncias da população que eram democráticas, né?
Bom, ele chama atenção aqui para essas questões, logo no início do livro também, dos cartéis. E que seriam esses cartéis? Seriam máfias que são típicas resultantes da democracia. Pode tanto ser dentro de uma máfia de políticos corruptos ou ideológicas politicamente falando também. Aí ele vai falar da ETA, né? Do grupo Euskal-Herria, né? Euskata Astazuna, que é o grupo terrorista de separatista do ETA, né, que hoje tem uma força muito pequena, mas naquele contexto de abertura política eles faziam atentados à bomba, carros-bomba, e tinha uma série de atentados lá na Espanha e tal. E aí ele vai falar que o ETA ele é um tipo de cartel, assim como você tem o exército zapatista ali do comandante Marcos no México, como você tem as Farc aqui na Colômbia também e tal, que ela é propícia dessas democracias, né? E ele vai falar dessa questão do mob. Ele não fala exatamente isso no livro, mas eu estou trazendo esse conceito do mob. O que é o mob? O mob é usado para as máfias e cartéis, mas na verdade é ligado a ralé. O que seria a ralé? A ralé é uma visão totalmente transcendental, né? De quem está de cima olhando para quem está embaixo. Mas é quando a ralé governa, seria o mob, When the Mob Rules, tem até uma música do Black Sabbath, né? Com o Dio, que tem essa música, né? Quando a ralé governa, você tem essa característica dos cartéis, dos grupos extraoficiais. São grupos extraoficiais, muitas vezes tidos como criminosos, mas também os grupos que estão estabelecidos podem muito bem ter o mesmo princípio ideológico e criminoso, mas a um grupo é permitido e o outro não. E a deixa de terrorista, ela não cai para o ETA como inimigos da humanidade. Como a briga deles é local contra os espanhóis, então eles matam espanhóis, são terroristas contra espanhóis apenas. Então eles não caem nessa deixa de terroristas universais que atenta contra qualquer vida humana, né? É muito curioso isso, porque por que você assassinar pessoas de uma nacionalidade o torna menos pior do que a sua opressão a qualquer ser humano universal? É uma discussão que a gente pode ter, né? E aí ele vai falar também que essas democracias mais populistas, né, elas são antagônicas àquela noção de democracia do Karl Popper. Aí eu lembro do Karl Popper daquele paradigma da tolerância, né? É preciso ser intolerante, né? É preciso ser intolerante contra os intolerantes para não anular a tolerância da democracia. Se você permitir que alguns grupos radicais eles se manifestem, ou tenha partidos, ou concorrem a eleições, ou qualquer coisa assim, numa democracia, eles podem ameaçar a própria democracia. Mas para o Gustavo Bueno, ele tece algumas críticas dessa democracia popperiana, né, do Karl Popper. Ele tece algumas críticas dizendo que essa democracia representativa mais liberal, vamos dizer assim, do Popper, ela é, na verdade, um interesse de elites transfigurado como interesses populares. Como é a massa popular, o eleitor que elege seus representantes, essa elite, a ela é permitida errar, cometer vários erros, vários arbítrios, e a culpa desses erros, a deixa da culpa desses erros, cai para a população. Então, para as elites, a democracia ela é o melhor dos regimes, porque ela mascara a sua responsabilidade. Quando tem acertos, eles trazem os acertos e as glórias para eles. Quando tem erros, a culpa é da população que votou errado, que elegeu os representantes errados. Então a democracia seria um regime perfeito para você continuar dominando e você a elite, no caso, né, a oligarquia, né, o Gaetano Mosca fala das oligarquias, todos os regimes geram uma oligarquia, o Aristóteles também vai falar da oligarquia, e essa oligarquia então é perfeito para ela, porque ela pode ter a manutenção dela no poder, delegando os seus erros e culpas para a população, para o demo, né?
demos de povo e crácia de poder, né? E isso era diferente do ancient regime. No regime antigo, anterior, as elites elas eram culpadas pelos erros que elas cometiam, e não é à toa que tiveram revoluções e até que degolaram, cortaram a cabeça de líderes absolutistas monárquicos, né? Então, na verdade, esse sistema ele é perfeito para ter uma espécie de véu que mascara as verdadeiras intenções da elite, né, das elites, né, e elas delegam todos os erros e culpas para o cidadão. O cidadão ele já está interiorizado nele que ele votou errado, que o povo é culpado de tudo isso, porque seria teoricamente o governo do povo, né, e a gente livraria os verdadeiros culpados, que são a elite representante do governo ou do Estado, né. Bom, a democracia liberal ela tem uma crítica às outras formas de democracia, como, por exemplo, a democracia orgânica, porque ela diz que na democracia orgânica são as corporações que ganham protagonismo, não é o indivíduo que tem uma autonomia, e sim ele está atrelado às grandes corporações, e essas corporações é que decidem a vida política de uma sociedade. E aí ele vai até falar que isso é um conceito do Aristóteles, que ele fala que o todo precede a parte. O todo é anterior à parte. Então a parte, parecido com o fato social, né, de coesão social, de algo que é exterior e age sobre as partes e tudo mais, né? A própria sociedade seria esse contrato social, né, já falando do Rousseau também, que o indivíduo, ao nascer em determinada sociedade, ele já assina um contrato involuntariamente, né? Só por nascer naquela sociedade. Mas o que vale lembrar é que o Gustavo Bueno, nesse livro, ele chama a atenção que nas democracias liberais de hoje, elas estão fundamentadas nas corporações também. Uma democracia, um modelo de democracia que sempre foi um modelo, como dos Estados Unidos, a Constituição do Thomas Paine, lá, do John Adams, Thomas Jefferson, dos pais fundadores dos Estados Unidos. Essa Constituição, Benjamin Franklin, né? Essa Constituição, ela ainda vigora, existe nos Estados Unidos, mas a democracia já não é mais a mesma. Você tem os bancos de investimento mundial, você tem as grandes corporações, as big techs, por exemplo, as grandes corporações, as empresas. E essas empresas, muitas vezes, elas são hierarquizadas, né? E elas não têm necessariamente uma filosofia e um espírito democrático, como seria o espírito democrático ideal que a própria Constituição defende, né? Pelo menos vigorou por um tempo no início, mas a América já se tornou algo totalmente diferente. E não é diferente com o restante do mundo, né? O Brasil tem essa tradição positivista, a gente tem uma tradição mais francesa, mas está longe de ser uma democracia na sua forma ideal também, né? Bom, e ele vai falar que a democracia é um tribunal semelhante da justiça eclesiástica, né? E a democracia ela é inquisidora também, né? Dessa justiça eclesiástica. Se você está fora do que é considerado democrático, das normas e das ideologias permitidas, você sofre um ostracismo, você é um fora da lei, você é um ilegal também, né? Então, na verdade, ela não é um modelo ideal para todos, né? Existem aqueles que estarão à margem também, dentro do regime democrático, né? O que faz com que ela seja um totalitarismo brando, né? Eles falam que a democracia é um totalitarismo suave, né? É um totalitarismo ameno, né? Mas não deixa de ser um totalitarismo também, né? Bom, ele vai falar também que na transição da década de 80, né, para a década de 90, quando eu nasci em 88, né? Em 89 caiu o Muro de Berlim, em 1991 o fim da União Soviética, e aí tinha aquele sentimento contagiante entre todos de que a democracia venceu, né? E os outros regimes teriam falhados, teriam fracassados. Até o Francis Fukuyama vai falar que é o fim da história e tal. Mas ele vai falar que aquelas pessoas entusiasmadas naquela época, poucas delas poderiam imaginar que a gente estaria assistindo, da mesma forma que a gente assistiu o fim das grandes utopias, o fim das democracias. Hoje, em pleno 2022, 2023,
a gente tem assistido tudo isso daí. E a democracia, ela se faz tirânica, ela se faz autoritária quando ela visa a sua própria sobrevivência. E a gente assistiu isso na pandemia. Essa ideia dela delegar a culpa para a população, ela faz com que ela conseguiu trancafiar toda a população na pandemia dentro de casa, e o cidadão não tinha a noção de que isso era uma imposição estatal. Não estou entrando no mérito se devia fazer o lockdown ou não é essa a discussão. Mas de fato eles conseguiram trancafiar as pessoas, e as pessoas elas tinham, como se fosse algo panóptico, né? Algo panóptico que o Foucault chama. Elas se autopoliciavam, mas elas não percebiam que isso era uma demanda vindo da centralidade. Era um recurso utilizado autoritário, utilizado pelas instituições de Estado e de governo, né? Então, a democracia, quando ela se vê em xeque, quando ela se vê ameaçada, ela age de uma forma ditatorial, ela age arbitrariamente, como qualquer outro regime. Até tentando censurar, a gente está assistindo isso no mundo hoje, a volta de uma espécie de censura, o cerceamento da liberdade em nome da preservação da própria democracia. E o nome democracia por democracia não quer dizer nada, porque da mesma forma que ele vai falar que é o realmente existente, existem várias repúblicas que levam nomes repúblicas e democráticas que não são nem repúblicas e nem democracias. Como, por exemplo, a República Democrática da Coreia do Norte, a República Democrática Alemã, que era a antiga Alemanha Oriental, né? A República Popular da China. Ou seja, são democracias que levam o nome democracia, mas elas não são de fato democracias, né? E o nome pelo nome não quer dizer nada. Você pode nomear qualquer coisa e não quer dizer nada. Os nazistas falavam que o regime deles era democrático, né? E a gente então pode perceber que o nome pelo nome, o termo pelo termo, não quer dizer nada, e muitas vezes é até hipócrita por parte desses regimes, né? Então ele vai falar que a democracia é um jogo de aparências, né? A democracia seria um jogo de aparências, e ela seria o mais sutil dos totalitarismos. A palavra que ele usa é sutil, né? O mais sutil de todos os totalitarismos. E aí tem-se a ideia, que é uma ideia do Aristóteles, que a monarquia é ligada ao poder de um só, e ela está ligada à tirania, e a oligarquia seria um poder de alguns, né? Não seriam todos, mas seriam alguns. E toda democracia, por mais que ela se diga da vox populi, ou popular, ou massificada até, ela acaba por priorizar uma oligarquia. É a oligarquia que toma, de uma elite política eleita, que toma as decisões pelos demais. Então, democracia direta, ela não existe de fato, né? E quando ela existe, ela pode até ser mais tirânica do que uma indireta, né? Quando você delega um corpo que vai representar você. Quando ela é direta, quando você tem, por exemplo, a participação direta no Congresso, do povo invadindo o Congresso e tudo mais, ela pode ser muito mais, às vezes, opressora do que as indiretas, né? Não é à toa que aqui no Brasil, em 1960, construíram a nossa capital, Brasília, no meio do país, né? Porque fica mais difícil da participação popular num país de dimensões como o Brasil, embora você tenha participação popular, mas fica muito mais difícil você protestar, né, com Brasília no centro do país do que quando era no Rio de Janeiro, por exemplo, que era muito mais fácil para a população ir, né? Bom, ele vai falar então que a democracia tem a questão da guerra, porque a democracia ela é sempre vista como paz, né, como a paz, a representação da paz, seria antagônica à guerra, mas ele traz o exemplo, e aí eu me lembro até da figura do Barack Obama, né, que foi aquela esperança do primeiro presidente negro eleito, a democracia venceu e tudo mais, e foi aquele que mais empreendeu guerras no estrangeiro. O Partido Democrata é aquele que mais empreende guerras e uma política externa intervencionista dos Estados Unidos, né? Assim como o Biden faz isso hoje, né? E aí, em nome de se levar à democracia, você acaba levando a guerra também. Então, a democracia, ela é igual a um outro regime. Ela é igual a um regime imperialista. Ela é igual a um regime expansionista, né? Só que ela tem esse véu que mascara ela, por ser um totalitarismo sutil, de que ela traz uma liberdade. Ela é a favor da liberdade, só que, na verdade, isso é uma forma de mascarar
uma ação autoritária e totalitária que qualquer outra ditadura teria também, né? Bom, é basicamente isso que ele fala no livro. Eu recomendo esse livro para vocês, é um panfleto. Eu acredito que não tem em português, eu li em espanhol, né? Eu acredito que não tenha tradução. Seria inclusive uma dica aí para quem quiser traduzir, quem sabe até eu traduzo um dia para alguma editora lançar, né? E ele vai terminar o livro falando da democracia de mercado. Ele fala de uma série de coisas, da ideologia, ele fala da tripartição dos três poderes, que é do Montesquieu, né, executivo, legislativo e judiciário. Ele vai falando tudo isso daí. É um livro que vale a pena, ele conta a história desde a democracia da época do Péricles, passando por Ancien Regime, pelo Montesquieu, e vai discutindo todos esses temas, né? Que é muito interessante também para a gente entender a diferença da liberdade dos antigos à liberdade dos modernos, né? Que é um texto, inclusive, do Benjamin Constant, né? Bom, e aí ele vai falar da diferença de democracia e mercado, né? E ele cita a China como exemplo. A China que com o Deng Xiaoping, né? O Deng Xiaoping que fez aquelas reformas depois da Revolução Cultural, que já não era mais o Mao Tse-tung, né? Transformou a China num país que tem uma ideologia comunista, mas ao mesmo tempo tem uma política de mercado forte, né? É um capitalismo de Estado, mas a política externa da China é totalmente neoliberal, é uma política de mercado. E que as democracias modernas elas estão imbricadas com o mercado, mas dá para você fazer essa separação também. Então o ideal seria uma democracia que ela tivesse uma ideologia, não digo ideologia política, nada disso, mas algo que se aproximasse de uma liberdade e autonomia maior e que ela não fosse pautada pelas leis do mercado, as leis de austeridade ou do mercado dominando a tudo, como se a única veia fosse a veia do mercado e não a veia política de fato, né? Que é a ideia do que o Weber fala do político por vocação, né? E ele vai falar também da diferença de uma tecnocracia, né? E de algo dogmático. Seja o dogmático ou o tecnocrata, eles têm lá as suas questões, as suas prerrogativas, né? E a gente vive hoje num mundo onde o tecnocrata é o mais importante, o tecnocracismo é mais importante, a tecnocracia é mais importante, né? E ele vai falar também que é um erro você pensar que essa ideia do Aristóteles, que a monarquia é o poder de um só e a oligarquia não, porque na monarquia você tem, na aristocracia monárquica, que faz parte da cúpula, pessoas do povo que ascenderam também a essa categoria de aristocrata. E na democracia é a mesma coisa, você tem pessoas do povo que ascendem a posições onde elas terão mais influências. Então não tem muita diferença se você for parar para ver um regime monárquico constitucional, né, não digo absolutista, mas até no absolutista também, mas o constitucional com uma democracia republicana liberal. Basicamente elas são a mesma coisa, né? E sempre vai produzir uma elite, todas as organizações humanas. O Vilfredo Pareto falava disso, o Gaetano Mosca também falava disso. Ela vai gerar uma hierarquia, ela vai gerar uma oligarquia dirigente, uma classe dirigente, né? E cabe a gente policiar se essa classe dirigente vai fazer tudo e ter um superpoder, ou se o povo vai ter também uma participação. E essa é a diferença do mundo livre para o mundo ditatorial. No mundo ditatorial, a classe dirigente, seja a cúpula de um partido, ou seja o que for, ela dá a cartada final para tudo e o povo não tem participação nenhuma e é obrigado a aceitar. E numa democracia minimamente mais libertária, mais livre, o cidadão ele ainda tem algum poder de escolha. Por mais que a gente saiba que isso é hipócrita e que as democracias, como ele fala, são um regime perfeito para a manutenção do poder das grandes elites e elas são ficções sociais e hipócritas na maioria das vezes, né?